RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, gente! Um ótimo início de semana para todos nós. Primavera está aí. A gente teve um sábado lindo, né? Quente, florido. Eu vim até de flores hoje aqui, um pouquinho escuras. Mas vamos lá, né? Um novo astral, uma nova estação e uma nova semana começando hoje. Apesar dessa lindeza toda, não esqueçamos que estamos a 2 semanas das eleições e tá na hora de a gente começar a pensar seriamente sobre isso. Aproveito para dizer que hoje à noite vai ter debate dos candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul aqui na RDC. Depois eu passo mais informações, então fiquem ligados. Hoje nós temos um papo muito interessante aqui. A gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos, feminicídio e também sobre empreendedorismo feminino com a Confraria do Salto Alto. A gente está aqui com a especialista em neuropsicologia, Vanessa Dil, que vai tratar um pouquinho desse assunto que é comum a muita gente e as pessoas em geral não percebem que estão num relacionamento complicado e viciado. E também com o Dr. Jorge Otávio de Teixeira, que vai falar sobre feminicídio. Ele lançou um livro agora mesmo sobre isso. É um tema muito atual, infelizmente, mas a gente tem que falar sobre isso sim. Então vocês já peguem o celular ou o note, acessem o Facebook, porque eu quero ver muitos comentários, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esses assuntos, já podem começar a deixar aí para nós, ou claro, pelo nosso WhatsApp, que é o 551-99815-9990, tá aí na tela. Gente, bora começar essa semana, então, com muito conteúdo e alto astral, vamos lá. Bom, prazer tê-los aqui comigo, né? Sempre profissionais super cheios de compromissos, com muito conteúdo para dividir. Eu sei que não é fácil conseguir um lugar na agenda para estar aqui dividindo com os nossos telespectadores, então agradeço muito a presença de vocês. Acho que vai ser uma conversa muito interessante, porque nós temos duas abordagens aqui sobre algo que é bastante atual, que são esses relacionamentos tóxicos e às vezes até que chegam até em um ponto muito grave, como nos casos de feminicídio. Então, Vanessa, queria começar conversando aqui contigo, né? Tu que é psicóloga, tem especialização nessa área de neuropsicologia e trata muito sobre isso. Eu acho que é um assunto extremamente importante para a gente poder pensar e falar, né? Quando a gente fala dessas coisas, elas deixam de se tornar fantasmas e elas acabam tomando uma proporção dentro da vida das pessoas que estão passando por isso, né? Sempre quando se pensa em relacionamento tóxico, a gente não precisa pensar unicamente, estritamente num relacionamento que está quebrado, né? Num relacionamento que só vai de mal a pior. Na verdade, é um relacionamento que a gente pode dizer tipo cocaína, né? Tu tem sempre uma compensação dentro desse relacionamento. Por isso, a grande dificuldade, muitas vezes, de sair desse relacionamento. Porque tu sabe que tu tá mal, tu sabe que ele te faz mal, porém, em muitos momentos tu tem um ganho emocional, financeiro, social. De alguma forma, ele te dá uma contribuição, né? Quando a gente pensa em relacionamento tóxico, a gente tem que pensar em algumas coisas até para poder separar de uma crise, de um relacionamento comum, né? E o relacionamento, ele não é só de parceiros, pode entrar amizade, coisas de família, de mãe e filho, né? Que também pode ser extremamente perverso, mas alguns sintomas, alguns sinais, eu já posso dizer, assim, que a gente pode estar observando. Quando se pensa em relacionamento tóxico, primeiro, é aquele relacionamento em que eu costumo me sentir mal, oprimida, né? É aquele relacionamento que parece que eu tô sempre sendo sugada ou colocada para baixo. Esse é um dos principais pontos que a gente escuta, né? Daquele paciente que chega e que tá com a sua autoestima muito abalada. A gente chama de, às vezes, paciente fantasma, né? Assim, chega praticamente sem alma, chega praticamente sem força de vontade mais de viver e não se vê mais como uma pessoa.
porque tem toda uma autoestima que tá abalada. Nossa, que triste, né? Falar muito triste. Realmente em paciente fantasma, assim, eu fiquei até arrepiada, porque é a sensação, tu conseguiu passar exatamente o que eu imagino que seja o astral da pessoa. São pessoas que chegam sugadas, realmente, né? Elas não conseguem mais se colocar como uma pessoa capaz de alguma coisa. A autoestima já foi, né? Elas acabam muitas vezes deixando o seu emprego, a sua vida social, a sua relação com os familiares porque o outro tirou, né? Acaba sendo um círculo onde tudo converge para que ela não tenha mais contato com as outras pessoas, para que ninguém mais possa dizer que ela tá num relacionamento assim. Então ela acaba sendo excluída do contato dos seus amigos ou familiares que começam a falar assim: olha, fulana, é estranho, por que o fulano não deixa tu usar isso? Por que ele não deixa tu ir para tal lugar? Por que tu abandonou todo mundo? Poxa, volta a trabalhar. São pessoas que costumam aos poucos ir minando a mente, assim, não, mas ela não quer o teu bem, ela não tá vendo a tua felicidade, e aí a pessoa acaba se anulando totalmente, né? Realmente. Agora, Vanessa, tu usou o termo como se a vítima no caso, né, dessa situação psicologicamente forte, assim, fosse mulher. Isso porque, em geral, os relacionamentos tóxicos é a mulher que acaba sofrendo mais, ou tu tem mais pacientes que são mulheres, ou não? Geralmente, sim. Acontece mais em mulheres pela nossa cultura, né? Pela nossa situação e posição social. E aí a gente já vem toda uma questão política dentro. As mulheres ganham menos, as mulheres cuidam do lar, as mulheres deixam o seu trabalho para ficar dentro de casa e cuidar dos filhos. Sim, nós somos com força muito menor do que os homens, né? Temos casos, sim, de mulheres tomarem essa situação, mas é mais comum a mulher se sucumbir mais a esse relacionamento do que o homem. A mulher, ela acaba se afundando mais. Os relacionamentos podem ser turbulentos, eles podem ser confusos, eles podem ter suas dificuldades. Porém, para ele ser tóxico, tem que ter uma submissão muito grande, né? Tem que ter uma doença muito grande. Acho que essa é a palavra. É um relacionamento doentio, de dependência praticamente química e física, onde depende. E o financeiro pega também muito? Muitas vezes é onde o agressor acaba se utilizando. Ele acaba, bom, tu não trabalha, para onde que essa pessoa vai ir numa relação dessa? Se ele sustenta unicamente provedor daquela casa com filhos daqui a pouco. Então, a questão financeira é uma das que mais pesa. E, claro, a questão emocional que também está por trás disso, porque a pessoa acaba não se sentindo mais capaz de nada, né? Não se arruma mais, não se ajeita, não consegue sair e tomar uma providência de buscar um trabalho, de buscar uma ajuda de qualquer outra pessoa que seja. Sim, aí é uma bola de neve, porque a coisa vai lomba abaixo. Agora, eu vejo também muitas pessoas reclamarem de relacionamentos assim no trabalho. Isso é possível também, ter relacionamentos tóxicos com o chefe ou com colegas de trabalho? Com certeza, sim. Claro, trazendo juridicamente, a gente pode trazer como um abuso moral, né? Depois o doutor pode nos ajudar aqui, né? Me permite, doutora Vanessa? Esse exemplo que a senhora deu é de agressão moral, que é previsto na Lei Maria da Penha. Ele quer o controle de tudo. Nós nos referimos com agressão moral. O relacionamento tóxico é uma relação abusiva, que é previsto na Lei Maria da Penha, e a mulher sequer admite ou entende que está sendo agredido. E a agressão é progressiva. Ele começa com agressão moral, verbal, de todos os tipos de agressões, vai acabar na agressão física, vai acabar no feminicídio. É porque tem aquela questão dos limites que todo relacionamento tem. Enquanto não se botar um limite, ele vai indo. Eu imagino que essa seja a lógica, né? Agora, do ponto de vista assim da psicologia, quais são os direcionamentos que vocês dão, as dicas que dariam para quem ainda não chegou ao consultório? Porque quem já chegou ao consultório já está, de alguma forma, encaminhado, né? Mas e quem está nos assistindo e se sente nessa situação? O que fazer? Claro. Acho que primeiro de tudo é poder avaliar a situação, né? Há quanto tempo eu estou passando por isso? É o tempo todo que eu me sinto assim, mais submissa?
o que eu tenho de ganho nesse relacionamento? Porque geralmente a questão que essas pessoas trazem é que nunca elas têm ganho nenhum, né? Ou nunca o que elas pensam é ouvido, ou nunca as ideias dela têm alguma voz dentro de casa. Então, acho que esse é um ponto bem importante para que a pessoa comece a pensar nessa relação, qual é o meu ganho, porque a relação tem que ter troca, né? Não pode ser só de uma parte o ganho, tem que ser das duas. Se eu tô com alguém, os dois têm que ter algum ganho. Então, tô nessa situação, eu não consigo sair, e é assim como eu disse lá no início, ela é como a cocaína. Eu começo a usar mais, a passar mais tempo, a situação vai ficando cada vez pior. Quanto mais tempo, mais difícil de sair, né? E claro, a primeira orientação é que a gente possa buscar um profissional especialista na área, né? E aí, claro, a gente vem para os ramos da psicologia. Tem especialista só em criança, só em adultos, só em casal, e é importante buscar especialistas que trabalhem com esses pontos específicos para que também não caia naquela coisa assim, não, isso é uma fase, isso vai passar. Nossa, é uma fase que todos os dias eu chego em casa, eu só escuto que eu não fiz nada, ou que eu não sirvo para nada, ou que a minha vida hoje inexiste praticamente, porque eles se sentem assim, né? Uma vida inexistente, que é quase uma serva da outra pessoa. E quando tu perguntou no trabalho, isso sim, é o tempo todo alguém te achincalhando, né? Ou um amigo, aquele amigo que o tempo todo fica puxando todas as coisas boas que tu tem e não te deixa chegar perto de outros amigos. Então, são situações extremas e que a gente tem que avaliar até quando, né, eu aturo isso e eu tenho algum ganho. E claro, quando a gente pensa em sair disso, se eu não me amo, se eu não me gosto, se eu não acredito no meu potencial, fica difícil sair, né? Quando a gente se ama e quando a gente se gosta e a gente pensa, não, eu não aguento mais, eu não quero mais isso para minha vida, esse é o pontapé inicial, né? E claro, buscar profissionais para que te ajudem, tanto, né, no ramo do direito quanto no ramo da psicologia, vai fazer toda a diferença. Alguém de fora, alguém neutro, porque quando o agressor faz, ele faz com que a pessoa fique isolada. Sim, que é aquela coisa de sair do problema e se olhar. Agora, eu vou deixar aqui um gancho pra gente pensar sobre se é possível manter uma relação, mas dar a volta por cima dentro dela. Então, vou voltar depois com esse assunto, a gente vai pro intervalo e já volta. Estamos de volta e antes de continuar o nosso papo aqui, nós vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo pelo mundo. Vamos com o nosso quadro amado Virou o Mundo. Tivemos um probleminha aí no áudio, sabe como é que é, né? Quando as pessoas estão pelo mundo, assim, sempre dá alguma coisa diferente. A gente vai voltar daqui a pouquinho. Então, o Virou o Mundo fica em stand-by. Sabe pra que é? Deixar vocês no suspense. E a gente vai conversar direto com o Dr. Jorge Otávio de Teixeira, que vai falar sobre feminicídio, as experiências que ele tem visto e que, inclusive, lançou um livro que eu vou mostrar aqui pra vocês. Super objetivo, interessante, ó. Tá? Vou ler depois, porque eu acho que é um assunto muito importante a gente, principalmente as mulheres, estarem a par para poder, inclusive, ajudar umas às outras, né? Doutor, obrigada por trazer a oportunidade de a gente falar sobre esse assunto que é muito sério e muito atual, porque os números são chocantes, né? Chocantes, exatamente. Ali, me permita agradecer e elogiar o teu programa, te parabenizar, que teu programa é informativo e nós trouxemos informações. O objetivo do livro, de palestra que nós damos, é trazer informações para as pessoas, para as mulheres e também para homens que têm um perfil violento, para saberem que as leis estão mais rígidas, as instituições estão punindo, o Judiciário, Polícia Civil, Ministério Público estão punindo, mas é muito importante a mulher saber de seus direitos, essa vítima saber de seus direitos. Muitas vezes a mulher é agredida
passa por agressões, como a doutora Vanessa deu exemplo aqui, de agressão moral, e agressão moral é uma das agressões previstas na Lei Maria da Penha, que sequer ela sabe. Acaba com a autoestima, impede de se relacionar com colegas de trabalho, até mesmo com familiares, e muitas vezes ela se queixa disso e as pessoas, amigos e familiares, não, isso é proteção, ele está te protegendo, não quer que tu vá num happy hour com colegas de trabalho, ele dá incertas no local de trabalho, ele dá incertas no cabeleireiro. Isso é comum, isso é uma personalidade agressiva, ele é um agressor, e um agressor não se torna agressor de uma hora para outra, ele é agressor. E a agressão contra a mulher é um ato covarde, sempre será um ato covarde, que nós temos que acabar, infelizmente hoje está muito comum, mas nós temos que mudar a cultura, é cultural. Por exemplo, nós nos reunimos num grupo de amigos e tem sempre um piadista, que é a minha mulher já é uma expressão possessiva. Por que não a minha esposa? O homem não diz, a mulher não diz o meu homem, ela diz o meu esposo, o meu marido. Isso significa a relação, o estado civil deles, né? Mas então, a minha mulher esquenta a barriga no fogão, esfria no tanque. Piadinha sem graça, isso é cultural. Então nós temos que nos reunirmos, nós que não concordamos, e constranger esse amigo. Não se diz essas piadas. Então tem que mudar esse nosso comportamento. Não temos que achar engraçado, e sim constrangê-lo, né? Pode ele não ser agressivo, mas ele já está demonstrando que ele menospreza a mulher. É que é esse tipo de comportamento que, na verdade, vai inflando para que situações mais extremas aconteçam mesmo. Exatamente. Então, tem que cortar pela raiz, nas pequenas coisas, nas pequenas coisas, exatamente. A mulher tem que observar no início do relacionamento. Por exemplo, ele é agressivo no trânsito. Ele não está sendo agressivo com você, mas ele é agressivo no trânsito, ele é agressivo com um garçom. Esse homem tem uma personalidade agressiva. Afaste ou mande ele se tratar. Mas o importante é se afastar. Existem pessoas que não são assim. Não fique num relacionamento que te constranja, que te deixe menos, porque o objetivo do agressor sempre é menosprezar. E vai acabar as agressões, é agressão moral, é agressão psicológica, agressão, esse exemplo foi agressão psicológica, agressão moral já é crime, a injúria, a calúnia e a difamação, isso já é previsto no Código Penal, já é crime, e ele está agredindo, menosprezando a mulher, porque não faz nada direito, mulher, para mim, não está certo isso ele demonstra um menosprezo pela mulher, e o objetivo é deixar ela dependente dele. A agressão psicológica, quer o controle, senha de computador, senha de WhatsApp, aquele caso recente que teve de uma advogada que foi agredida e morta no interior do Paraná, começou com uma discussão por mensagens no WhatsApp, ele quer o controle, e o homem sempre justifica a agressão. Isso a gente vê em audiências, justifica a agressão dizendo, a palavra desequilibrada é o que eles mais usam. A mulher sempre é louca e desequilibrada. Sim, porque as mulheres também são muito rotuladas como sendo histérica. Exatamente, mas aí dá um soco e quebra o maxilar, isso é defesa, porque a tua mulher, tu acha que a tua mulher é desequilibrada? Não tem defesa. E muitas vezes em audiência que eu participo, eu digo para o promotor e para o juiz, está na hora de acabar com atos covardes como esse. Porque o homem tem condições de... Nós sabemos que tem mulheres agressivas, existem mulheres agressivas, como você mesmo disse na conversa com a doutora Vanessa. Mas o homem tem condições físicas de abrir a porta do apartamento, da casa e sair. Eu não vou ficar sendo agredido aqui por ti. Sim, nem com palavras, nem com ninguém. Seria daí uma reação proporcional, porque há uma desproporção exatamente. Absurda entre chegar e dar um soco contra alguém que está gritando, mesmo que seja um ataque. A defesa de um caso público que foi da Luísa Brunet, o companheiro dela, o ex-companheiro dela, disse ela era uma mulher agressiva, uma mulher que dizia,
mas aí tu quebra o maxilar dela com soco porque ela era uma mulher agressiva. Isso não é defesa, são atos covardes que nós temos que acabar. E acabar informando. A mulher tem que saber, no início do relacionamento, com várias atitudes que o agressor demonstra no início do relacionamento, que ele é agressivo. Então, afaste-se de homens assim. E assim, né? Não tem classe social, não tem idade, não tem grau de instrução, porque muitas vezes as pessoas pensam que, mas isso não acontece com quem tá acima ali do bem ou do mal. Mas não, acontece. Até a gente vê esse caso, se uma advogada que a gente supõe que tenha pleno conhecimento de leis e de todas essas informações, foi submetida a esse tentou tipo fugir de várias maneiras, ali na filmagem, no elevador, na garagem, no carro, ela tentou fugir de várias maneiras e ele fisicamente impediu ela de fugir e acabou matando, né? E em todas as classes sociais, eu tenho exemplos assim no escritório, uma ocasião, bairro Moinhos de Vento aqui, uma cliente já tinha medida protetiva, já estava seguindo a ação de dissolução da união estável. Ele saiu do apartamento, foi determinado que ele saísse do apartamento. Passaram alguns dias, ele invadiu o apartamento, tocou o miolo da fechadura. Ela soube, me ligou, eu fui até lá, acionei a Brigada Militar. Então, a Brigada Militar tem esse procedimento. Cheguei lá, quando eu cheguei, ali no bairro Moinhos de Vento, quando eu cheguei, ela estava dentro do edifício e ele na calçada com um advogado e 3 brigadianos. Quando eu cheguei, eu perguntei, quem é que está no comando aqui? O sargento se apresentou, eu disse, prende em flagrante agora. Ele está descumprindo essa ordem judicial. O brigadeiro, não, doutor, o senhor vê, a sua cliente entrou pela portaria, ele saiu pela garagem, eles nem se encontraram. Eles tentam dissuadir, isso a gente vê muito no interior, tentam dissuadir. Eu disse, não, prende agora, porque ele não podia se aproximar da residência dela. Está aqui escrito, uma ordem do juiz. E ele começou a se afastar, com aquela confusão no meio da rua. Foi saindo de fininho. Foi saindo de fininho. Eu disse, eu vou responsabilizar cada um de vocês se ele se evadir, se o meliante se evadir. E o brigadiano chamou ele e tal, daqui a pouco o brigadiano disse, eu não vou responsabilizar vocês no juízo, eu vou no comando da brigada agora. E responsabilizar que vocês não cumpriram com uma ordem judicial. Chamou, daqui a pouco o brigadiano veio e disse, que o senhor leve a sua cliente no seu carro, ele vai ser conduzido na viatura para o empresário. Foi para a delegacia, no outro dia informei para o juiz, com um boletim de ocorrência, saiu mandado de prisão. A partir desse momento, ele botou as barbas de molho, ele não se meteu mais, e tinha ameaças, tinha gente seguindo essa senhora, acontecia de tudo. Acabou. Então, está num relacionamento abusivo, está numa relação tóxica, como a doutora mencionou, separe, procure um profissional jurídico, um advogado, uma psicóloga e se separe. Hoje nós vamos me permitir uma palestra. Inclusive a gente tem o folderzinho, vamos mostrar, a palestra é hoje, é gratuita. É gratuita, então, com a doutora Salo Anemi, que é uma advogada especialista em direito de família, que ela vai dar essa relação patrimonial. Então, o medo que, como a doutora se referiu, de dependência financeira, ela tem a solução e há essa solução da mulher se separar, sair de uma relação abusiva e tóxica, com dignidade, com patrimônio e com dinheiro. A doutora Salo, inclusive, que é a nossa colega aqui da RDC, tem um programa semanal incrível, e eu vi também que quem vai participar é a Bárbara Pena, que tem uma história muito triste de vida, mas uma incrível também história de superação. Então ela é um exemplo do extraordinário poder de recomeçar. Exatamente. Há essa possibilidade, todas podem recomeçar a vida, não importa a idade, saia de um relacionamento abusivo. Eu quero depois, doutor, que o senhor passe para nós umas dicas para quem estiver assistindo, assim, ó, dicas práticas, como sair disso. A gente vai só agora para aquele quadro Virou o Mundo e depois no outro bloco falaremos novamente com o senhor. Vamos lá, então, Virou o Mundo. Vamos ver se funciona agora nosso quadro. Nós viemos hoje aqui para o centro de Cagliari. Uma das coisas que chamou a atenção aqui no lugar
foi a questão do lixo. A gente produz lixo no barco e precisa descartar esse lixo. Então, quando a gente chega num porto, a gente normalmente descarta nas lixeiras. Ontem a gente saiu com os nossos lixos, né? E na hora que a gente foi descartar, a gente descobriu que as lixeiras tinham chave, elas eram todas trancadas. Não conseguimos, começamos a olhar, onde é que a gente vai colocar o lixo? Aí veio um rapaz e disse, não, vocês não podem colocar o lixo aí. E aí nós perguntamos, tá, mas onde nós podemos colocar? Em lugar nenhum. Todas as lixeiras são trancadas. E eu disse, mas como a gente pode fazer? Ah, só pagando. Só, ok, né? Pensamos, sei lá, uns centavos, alguns euros. Quanto custa? E ele olhou as nossas sacolas, 60 euros. 60 euros? Não, né? Então nós resolvemos levar os lixos de volta pro Biguá. Aí hoje a gente vinha aqui pro centro e pensamos, não, vamos caminhando pela cidade, a gente vai encontrar outras lixeiras. E realmente todas trancadas. Aqui no centro nós encontramos os containers, então aqui nos containers a gente pode descartar o lixo. E, então a gente precisou pegar ônibus com lixo, levar os lixos dentro do ônibus para poder encontrar um container para poder descartar. Então é uma curiosidade dessa cidade, né, desse lugar muito diferente, né, lixeiras trancadas. Depois que a gente saiu lá de Cagliari, na verdade a gente falava Cagliari, mas o nome certo é Cagliari. A gente saiu de lá e pensou sobre por quê, né? Por que eles fazem essa questão das lixeiras fechadas. E a gente foi pesquisar e descobriu que estão tentando chegar nos níveis da União Europeia na questão de coleta e reciclagem de lixo. E a Sardenha, hoje em dia, eles já conseguiram fechar o ciclo do papel, por exemplo. Então, o papel, todo o papel que é coletado, o papelão que é coletado na Sardenha, é reciclado na Sardenha e reutilizado na própria Sardenha, dando emprego para os sardos e também dando material para que eles usem. Então, são feitos cadernos, agendas, com aquele papel que é reciclado. O plástico também está nesse processo de totalmente reciclado dentro da ilha. Então a Itália tem um problema bem grave com a questão do lixo. Existe uma máfia do lixo italiana. Eu não descobri muito bem assim como é que funciona isso, acho que é uma coisa bem complexa. Mas pra gente tentar entender, né, por que essa medida que parece tão antipática pra gente, né, tudo fechado, não tem como descartar um lixo. E outra coisa interessante, a pessoa paga pelo lixo que ela produz, né? Então ela vai pagar sobre a quantidade de papel, a quantidade de plástico que ela produziu, né? Então o valor é proporcional ao tipo de lixo que ela produziu. Dia 15 de setembro tem esse World Cleanup Day, que é uma iniciativa muito bacana no mundo inteiro, né? Para limpar o mundo, todo mundo se unindo, limpando. E é uma coisa muito, muito legal pensar nisso um dia, mas que isso aí sirva para se tomar essas atitudes nos outros dias também. A gente sempre acha que a gente é responsável pelo nosso, né? Eu não ponho lixo na rua, mas eu passo por cima de um lixo, piso por cima dele, fico chateada por alguém ter jogado, mas não faço nada com relação àquilo. Será que eu não sou responsável por aquele ali, mesmo não tendo jogado? No momento que eu tomar essa atitude e tirar aquele lixo que está no meu caminho, é uma coisa para todo mundo pensar, né? E a gente está bem contente de participar, nós aqui da tripulação do veleiro Biguá. Já saímos lá da Sardenha, agora a gente já está na Espanha. E é isso, próxima parada. Gente, incrível essa visão, totalmente diferente do que a gente está acostumado da Alessandra, que o primeiro vídeo dela, ela está velejando pelo mundo. Olha que maravilha, vai nos trazer muitas novidades. Beijão pra ti. Confesso que fiquei com uma invejinha desse barco, tá? Tava demais a luz. A gente vai pro intervalo e já volta.
Estamos de volta e eu convido vocês que têm dúvidas ou têm algum comentário para fazer sobre os assuntos de hoje, podem mandar aí pelo nosso Facebook, de repente passa até aí na nossa tela, ou se vocês não quiserem também ter o nome de vocês divulgado, podem mandar para o nosso WhatsApp, o 5199-815-9990, que a gente lê aqui e tira a tua dúvida no ar, tá? Não te preocupa, daí a gente não divulga o nome se for o caso, porque os temas hoje são realmente polêmicos. Bom, mas vamos retornar para o Dr. Jorge, que ficou devendo para nós, não deu tempo, é muita coisa, algumas formas de saber que está numa situação crítica, né? Praticamente uma situação de risco. Como identificar isso, doutor? É muito importante a mulher identificar o agressor. Ela está numa relação abusiva, mas ela, no início do relacionamento, ele já deu várias demonstrações em suas atitudes que ele é um agressor, ele é agressivo, ele vai se transformar, é agressivo com outras pessoas, é agressivo com o garçom, é agressivo no trânsito, é agressivo de todas as maneiras, ele vai se transformar, ele vai ser agressivo com você também. Então, o importante é isto, observar. Isso é uma dica muito importante, observarem no início do relacionamento e se afastar se for o caso. Se já está num relacionamento abusivo, não admitir que isso se transforme em habitual. Como eu disse anteriormente, nós temos que mudar a nossa cultura, nós temos que constranger isso. Os amigos, os familiares têm que estar atentos, se a mulher se queixa que está num relacionamento abusivo, você tem que ficar atento, porque muitas vezes a mulher sequer sabe que está sendo agredida. E essas agressões psicológica, moral, patrimonial, sexual, vocês sabiam que basta a mulher dizer não para o marido, para o namorado, e se o ato sexual for consumado e ela diz não, é considerado estupro? Então, o estupro em todas as classes, e não é só com o marginal da rua. Ele é um homem agressivo. Então, basta ela dizer não, e tem outras maneiras de abuso sexual, obrigar a fazer coisas que ela não se sente bem, é um abuso. A única maneira de parar um agressor é denunciando. Está num relacionamento abusivo, não está feliz, sua autoestima está baixa, procure ajuda, denuncie, procure um advogado, vá na delegacia e denuncie. Eu estou garantindo, ele vai parar. E ninguém fica impune. Existem várias maneiras de punir. Porque não acontece. Naquele exemplo que eu dei, aquela senhora me disse, ele foi para Punta del Este, ele tem apartamento, foi para Punta del Este, ninguém vai prender. A senhora tem certeza? Existe a Interpol, tem um mandado de prisão no Brasil, aciona a Interpol e vai mandar prender. Ele vai ser perseguido, ele vai ser preso, e onde quer que esteja. Então, eu estou garantindo, impune eles não ficam. Então, é muito importante que denuncie. A denúncia é a única maneira de parar, porque começa com a agressão moral, agressão psicológica, agressão sexual, agressão verbal, agressão patrimonial. Outra dica muito importante na agressão patrimonial: muitas vezes a conta bancária é vinculada à conta do marido. Há separação, ele manda cortar o cartão de crédito, limite de contas, mantenha a sua conta. Pode ter conta conjunta, uma poupança para o futuro, mas mantenha a sua conta. Exemplos clássicos também, a mulher tinha um veículo quitado no nome dela. O marido convence ela de trocar por um carro importado, por um carro 0 quilômetro, e no banco que ele tem conta, ele conhece o gerente, já tem um limite pré-aprovado, dá o carro dela de entrada, financia um outro nome dele ou da empresa, ficou sem carro. O pai falece, deixa um seguro de vida. Esse seguro é aplicado aonde? Esse valor é aplicado aonde? Mantém a aplicação na sua poupança, a sua aplicação na sua conta. Ele convence de aplicar na aplicação dele, porque o gerente do banco onde ele tem conta é amigo, ele dá um rendimento maior, ficou sem dinheiro. Até conseguir recuperar isso, a mulher sai sem carro, sem dinheiro, sem nada. Então, é muito importante essas dicas, porque ela passa por ela passa por todas essas agressões, vai chegar na agressão física, vai chegar no feminicídio.
Agora, é interessante isso porque, na verdade, a gente vê uma necessidade muito grande de se trabalhar os limites da individualidade em todos os aspectos, né? No aspecto financeiro, no aspecto profissional, no aspecto emocional. E aqui, aí, Vanessa, eu queria fazer um link também com o nosso outro assunto com a Vanessa. Como é importante para as mulheres buscarem outras oportunidades, às vezes alternativas, para quem financeiramente depende, quem sabe pensar em uma carreira nova, quem sabe pensar em um negócio, procurar, acho que está muito em alta também esse termo sororidade, que é uma ajuda entre as mulheres. Então, e eu vejo iniciativas como a Confraria do Salto Alto, por exemplo, sobre a qual a Vanessa vai contar aqui um pouquinho, como uma forma também de buscar uma ampliação dos seus horizontes. Às vezes a pessoa está lá tão focada naquela relação, você consegue dar uma respirada para fora, ver que tem um mundo inteiro aí a desbravar e que dá para descolar daquela pessoa tóxica, né, Vanessa? Como psicóloga, claro. Se me permite, a Confraria do Salto Alto, como todas essas confrarias que valorizem a mulher, que valorize a autoestima da mulher, é muito importante para evitar agressões. Exatamente, acho que dá uma estrutura, né, para a coisa seguir adiante. É aí que eu queria conversar contigo e a gente bater esse papo. Como é que surgiu a ideia da confraria? Ela está de alguma forma vinculada a essa tua experiência também como psicóloga? Na verdade, a Confraria do Salto Alto é uma junção de várias experiências ao longo da minha vida, assim. Claro, sempre se juntam coisas particulares, né, da nossa vida, da nossa trajetória como mulher e, claro, pensando na mulher nos dias de hoje. Há 2 anos atrás, no ano de 2016, a gente estava no auge da crise financeira, né? Eu tenho uma clínica com outras 3 mulheres sócias e naquele momento a gente se questionou assim, quem vai buscar terapia? Quem vai se tratar com tudo isso, né? As pessoas vão preferir ter comida, as pessoas vão preferir pagar suas contas e ninguém vai se tratar. Como que a gente vai fazer para não quebrar? Né? Acho que esse era o ponto. E aí, então, conversando com uma amiga, eu gosto muito dessa parte de falar com as pessoas, de buscar parcerias novas. Ela disse, quem sabe a gente pensa em alguma coisa de trazer mulheres aqui, de venderem suas coisas aqui, de elas poderem se divulgar, se publicar aqui na clínica. Fui para casa, fiquei com aquele tema, acabei pensando, não, eu vou fazer um encontro de mulheres, um encontro onde as mulheres possam se unir, se fortificar. E aí veio a Confraria do Salto Alto. No primeiro encontro, em 2016, a gente teve 55 mulheres, empresárias, empreendedoras ou que tinham comércio. E aí foi surgindo a oportunidade de efetivar esses encontros. Hoje acontece de 2 em 2 meses os encontros da confraria. A gente tem um grupo no Facebook e um grupo de WhatsApp, onde diariamente uma indica a outra, onde diariamente uma fortifica a outra. E esse é o maior objetivo, assim, que nós juntas, nós não temos fins lucrativos, nós não ganhamos nada com isso, mas nós como mulheres, uma vai fazendo a empresa, o negócio da outra crescer. Temos casos muito simples de pessoas que começaram muito pequenos e aí a confraria deu uma oportunidade dela se tornar uma loja física, né? Não tinha. Ou desde que nós iniciamos, acho que esse é um outro dado muito importante, nenhuma das empresas fechou. Olha, das mulheres que estão dentro. No cenário brasileiro, isso já é uma grande vitória, né? A união faz a força. Né? Exatamente. Parabéns. E aí entra coisa assim, a mulher uma puxa o tapete da outra, a mulher fura olho, não. Mulher quando diz eu preciso de ajuda, as mulheres se abraçam. E é incrível, eu chego a me arrepiar toda, mas é só uma dizer, tu me ajuda, as outras 150, que é o grupo que nós somos do WhatsApp, vão dar um jeito de te levantar. Incrível, e é aí que entra essa força e esse poder que a gente está na busca, que a gente está atrás, que a gente sempre teve, mas que estava escondida, né? Atrás do fogão, como se dizia antigamente. Agora não, agora a gente está na rua, a gente está aí, a gente está mostrando que a gente veio, que a gente quer oportunidade igual, que a gente está aí e a gente quer uma carreira e ganhar igual ao homem. Ou muitas vezes, e aí vem os dados, nós temos mais formação, e isso é um dado bem importante. As mulheres hoje estudam mais, as mulheres trabalham mais, a sua jornada de trabalho é muito maior e, inclusive, hoje um dos dados mais importantes é que nós estamos ocupando mais de 40% como chefe dos lares
aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos assumindo essa posição de chefe do nosso lar, de pessoa que provém as coisas dentro de casa. E a confraria é isso, assim, é poder mostrar que nós juntas temos uma força única e que ninguém consegue tirar quando nos dão. Interessante isso, porque é esse tipo de iniciativa e de movimento que talvez venha, doutor, né, mudar essa cultura aos pouquinhos. Muda a cultura, evita agressões, evita novas agressões, futuras agressões. Nós temos que valorizar isso. Parabéns, doutora, parabéns por essa iniciativa. E isto só valoriza a mulher e acho que muita incentiva coisa. também, assim, até tu falar, né, Vanessa, pessoas que começaram com trabalhos talvez manuais dentro de casa e de repente estão agora com uma empresa. É possível, sim, tu vê esses casos acontecerem, né? Com certeza. Esse é o objetivo, assim, que nós, com custo zero, possamos uma ajudar a outra, né? Que eu, no meu dia a dia, e os nossos encontros, nesses encontros que a gente faz, é puro networking, rodada de negócio. É um encontro que vai ter comida, vai ter bebida, as mulheres vão se conhecer, vão fortificar os laços, porém a gente se junta para que uma pense de que forma eu posso ajudar a outra, né? E muitos desses encontros, eles se voltam para que a gente crie estratégias juntas. Bom, esse mês, como é que todas vão se divulgar no Facebook? E aí a gente cria estratégias. Esse mês, como é que a gente vai fazer com que a nossa empresa multiplique ou tenha mais seguidores? E assim a gente vai criando as estratégias e a gente vai vendo os números crescendo e muita gente, e aí eu fico muito feliz vendo assim, bota assim, minha agenda fechou essa semana, não tenho mais lugar, não dá para fazer mais encomenda. Muito obrigada, confraria. Sucesso total, isso que é bacana. E olha aqui, ó, mostrar a revista, segunda edição da revista. Aqui tá a Vanessa e também a Silvana, que é a vice-diretora. E aqui tem uma série de artigos e colunas, provavelmente das confrades, né? Muito bacana, olha, meus parabéns. Eu sou super fã desse tipo de iniciativa. Se vocês tiverem interesse, mandem para nós, a gente põe em contato com a Vanessa. A gente vai pro intervalo e já volta. Estamos de volta. Ficaram muitas dúvidas, muitas questões ainda para serem discutidas, mas agora a gente vai para o nosso Drops de Moda. E hoje o tema é estampas florais. Afinal de contas, a primavera chegou e nada melhor do que usar uma estampa de flores para entrar nessa vibe da nova estação. Aí a gente vê inclusive um mix de estampas. O blazer é floral com um macaquinho que é listrado, ficou uma graça. Pode ter estampa floral de cima a baixo? Claro que sim. O macacão nessa estampa com flores está muito lindo, não precisa de mais nada para compor o visual. O vestido floral, claro, é um clássico, super romântico, extremamente feminino, não pode faltar. Saias também, quanto mais fluidas, mais suaves e ficam a cara dessa nova estação mais quentinha, mais cheia de cor. E aí, olha só, até os homens podem usar estampas florais. Aí a gente tem um exemplo bem claro, super charmosa, que é a manta, né? A estola, o lenço, com as estampas da estação. Floral mais suave também temos, bem mais discreto, com as flores mais dispersas na peça. E aí um vestido lindo, parece uma obra de arte no próprio pano, maravilhoso, finalizando com esse tom de roxo que é a cor do verão, né? Já falamos muito sobre o roxo, ele vem mais lavadinho pro verão, que é o lavanda. E eu, como falei, ó, tô com uma estampa bem mais sóbria, floral, com fundo preto, que já deixa ela mais séria. Mas é uma estampa floral, tem muito floral com tons escuros. Então, quem não gosta de coisa muito chamativa, mas quer usar as flores, né? Vejo flores em você, pode apostar nas estampas com o fundo mais escuro. Bom, passou uma pergunta aqui do Luciano na tela, quando a gente estava conversando, o doutor, perguntando: e aí, já houve casos de mulher que bateu em homem?
Existe um caso clássico, inclusive, da mulher que matou o dono da IOC, matou, esquartejou, mas são casos raros. As leis são feitas, a lei da Maria da Penha, a lei do feminicídio, porque a grande maioria são mulheres que são agredidas e são mortas por homens. Quem quiser defender mulheres que agridem homens, tem todo o direito. No nosso caso, e a nossa preocupação é com mulheres que são agredidas, porque são atos covardes. Mas para encerrar, não sei se nós estamos encerrando, eu quero parabenizar vocês duas, a doutora Vanessa, pela iniciativa dessa confraria do Salto Alto, que estimula e valoriza a autoestima da mulher, e tu, Ali, por divulgar isso, nos dar essa oportunidade de divulgar essas informações, e a confraria da doutora Vanessa. Muito obrigado. Não, que bom, fico muito feliz. Acho que a ideia é a gente estar prestando esse tipo de serviço também para quem está nos assistindo. Muitas vezes os assuntos não são falados, ou as pessoas acham que é muito técnico, ainda mais quando envolve advogado e psicólogo. As pessoas sempre acham que é muito complexo ou muito cheio de detalhes que não consegue compreender. Então, não, a gente está aqui realmente para trazer para vocês a existência dessas situações e possibilitar que quem tenha dúvidas se informe mais, enfim. E acabar com isso. Tem que acabar com isso. Não se admite mais esse tipo de agressões. O doutor aqui, que é o algoz dos covardes que fazem isso com mulheres, desde das menores agressões até os casos, infelizmente, mais trágicos, né, doutor? É verdade. Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês, tá? Mais uma vez. E eu quero lembrar os nossos telespectadores do seguinte: hoje de noite a RDC vai estar com os candidatos ao governo do estado aqui, tá? Vamos fazer um debate aqui, ó, no estúdio do lado. E eu faço questão de falar bastante sobre isso, porque a gente vive nesse caos político onde todo mundo reclama, as pessoas estão se agredindo muito nas redes sociais. Não estão permitindo ouvir a opinião do outro. Eu particularmente acho que estão faltando argumentos para as pessoas. Eu estou defendendo o meu candidato. Por quê? Por isso, aquilo, independente de quem é. E não só ir lá e... O importante é falar mal do outro. Exatamente. Nós não temos mais o que falar de bem do nosso candidato, então temos que falar mal do outro. Exatamente, mas aí é que tá. Então a gente tem que mudar isso, e para isso a mudança de atitude tem que começar por nós, tá? Conhecendo os nossos candidatos, sabendo o perfil deles, sabendo quais são as propostas, até para poder cobrar depois. E a oportunidade tá aí, hoje às 22h30, tá? Na RDC vai ter esse debate, o mediador vai ser o Cláudio Andrade. Vocês podem assistir pela TV ou também pelo Facebook, tá? Vocês sabem, né? Estamos em todas as redes, então não percam, a gente depois não pode reclamar, viu, gente? Fica a dica, né? Vocês não acham? Depois fica todo mundo mimimi, e ó, não tem... E eu só quero ver daqui a 4 anos quando é que vai chegar as próximas eleições. Então, tá aí a nossa oportunidade, temos que fazer esse meia-culpa, não percam. Vocês vão ficar agora com a nossa querida Eliane Prestes, do Arquitetura e Design, tá? Tem muita coisa bacana para falar, e fica a dica só para finalizar, né, doutor? Hoje de noite, então, 18h30. 18h30, a partir das 18h30 no Plaza São Rafael. A doutora Salo, a Neme e eu, nós vamos passar com a participação da Bárbara Pena. Nós vamos passar algumas dicas e informações. O importante é informar. Palestra gratuita, gente, para quem está precisando de um estímulo aí para recomeçar, dar uma virada, porque é possível fazer isso sim. A gente fica por aqui, eu agradeço de coração a audiência de vocês mais uma vez nessa semana, começando com tudo a semana, né, gente? E amanhã estamos de volta. Beijo! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.